és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Deus cura enfermidades mortal de Ezequias. Isaías capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Lemos então que por meio do profeta Isaías, Deus predisse que Ezequias, rei, morreria como uma inevitável consequência física de sua enfermidade. E queremos informar aos nossos ouvintes que boa parte das profecias, no entanto, são condicionais. Por exemplo, nós encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 7 a 10, o seguinte: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Aí está a modalidade de Deus agir com relação ao futuro. Falando sua palavra, havendo arrependimento, a eliminação do mal prometido. Havendo prometido bênção, não havendo continuidade na prática do bem e indo para o mal, Deus retira o bem que havia anunciado. Lemos, então, que nos atos de Deus não há engano. Por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então está dizendo aqui que é impossível que Deus minta. Tenhamos firme a consolação quando pomos nossa confiança naquilo que Deus propõe. Mas Ele pode mudar seus planos como resultado da nossa atitude de acatar a sua mensagem. E a mensagem de Deus a Ezequias era uma declaração direta que expressava uma possibilidade, mas porque Ezequias correspondeu com oração sincera e com confiança na capacidade de Deus para curar sua doença física, Deus atendeu por misericórdia a sua oração e acrescentou, preste atenção, meu prezado ouvinte, nada menos do que 15 anos de vida. Ele teve 15 anos de vida a mais. Diz o texto bíblico
sobre a situação que Ezequias tomou diante da mensagem do profeta Isaías. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei a teus dias 15 anos. Então aqui está uma oração atendida por humildade da pessoa que havia recebido a mensagem, da qual ele não se agradara, certamente, e ganhou 15 anos de vida. Então, como dissemos, a declaração de Deus, no sentido de Ezequias preparar-se para a morte, e a oração que ele fez a Deus e orou ao Senhor, versículo 2, oferece sugestões importantes em nosso relacionamento com Deus. Que sugestões poderiam ser estas? Primeira, nem todas as coisas que Deus declara a respeito do futuro são terminantemente irrevogáveis. Exemplo, a destruição de Nínive. Está no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 10, quando Deus mandou o profeta Jonas anunciar a Nínive que mais 40 dias e a cidade seria subvertida. O povo da cidade se propôs a orar, jejuar a Deus durante 3 dias seguidos. E Deus então removeu o mal que havia prometido. Está aí, então, uma primeira observação que devemos levar em conta. Segundo, as orações do crente têm um efeito sobre seus propósitos e na realização do seu plano soberano. O que acontece, pois, na nossa vida ou na vida da igreja é determinado tanto pelo plano de Deus como também pelas nossas orações. Devemos sempre manter a convicção bíblica de que a oração realmente muda as coisas. É preciso que creiamos que Deus responde a orações que nós fazemos. E diz o texto bíblico, então: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Agora Deus está indo além daquilo que o rei Ezequias havia pedido. Pediu vida, mais anos de vida. E agora Deus está acrescentando que o inimigo dele, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E assim retrocedeu o céu os 10 graus que já tinha declinado. Retrocedeu o céu os 10 graus que já tinha declinado. Não se sabe exatamente como a sombra recuou 10 graus no relógio do sol. O que está claro é que assim aconteceu mediante a palavra poderosa de Deus, como um sinal profético a Ezequias, que ele pudesse descansar, porque como Deus havia predito, assim aconteceria.
Deus ouvira a sua oração e visto as lágrimas e de que ele o curaria. Então, aí está uma lição que aprendemos quando vivemos em alguma necessidade fisiológica, alguma situação que para nós parece irremovível, não tem jeito. Deus pode atuar através da nossa oração, e um exemplo disto nós queremos citar para concluir esta palavra para os nossos ouvintes. O exemplo está no livro de Tiago, carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16 a 18. Escreveu o servo de Deus da seguinte maneira: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou repetir. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Exemplo: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse sobre a terra de Israel, porque eles haviam aderido à idolatria. O rei Acabe havia se casado com uma mulher pagã e trouxe cultos idólatras para a terra de Israel, e o povo cultuava a Deus paralelamente, adorando o deus Baal, Azera, e eram os deuses da rainha Jezabel. Diante daquela situação, para corrigir o povo, Elias pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, em resposta à oração de Elias. Porém, Elias propôs ao povo uma situação nova, dizendo: afinal de contas, quem é o Deus verdadeiro? O Deus da rainha ou o Deus que nós tínhamos e que temos, o Deus do céu, chamado Jeová? E propôs então que se tirasse a prova, cada qual invocaria o seu Deus, aquele Deus que respondesse com fogo, aceitando o sacrifício que ia ser feito, que seria apresentado, seria o Deus verdadeiro. E nós conhecemos a história, e os adoradores de Baal ficaram meio dia clamando, se retalhando, um alto sacrifício, porém não houve resposta. Elias orou, poucas palavras, veio do céu fogo e devorou aquele holocausto, e o povo em todo então começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias, vendo a conversão do povo, agora orou a Deus e deu uma ordem ao rei Acabe, que assistia àquele espetáculo: corre para tua casa, porque a chuva já está chegando. E havia um sol intenso, nem uma nuvem. Mas de repente começou a se formar uma nuvem, veio a chuva e alcançou ainda Acabe, o rei, antes que ele chegasse na sua casa. Resposta à oração que aponta Tiago: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Não esqueça, muito pode a oração do justo sendo fervorosa. Somos justos na acepção de justificados pela fé, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não temos virtudes pessoais próprias, mas recebemos de Deus quando oramos. Creia na resposta à oração. Aleluia. Aleluia. Zunária de Santos. A Zunária pergunta para o pastor Natanael o seguinte:
Hoje se ouve pastores dizendo: eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Isso é bíblico? Está correto, pastor Natanael? Não está correto. Vou contar um exemplo. Numa igreja catarinense, uma irmã levantou-se no meio do culto e entregou a seguinte mensagem, supostamente para alertar alguma ovelha rebelde de que Deus, que já perdera a paciência com ela. Minha serva, se não te arrependeres, não sei o que eu faço contigo. Então, o nosso ouvinte pode analisar uma mensagem que se dizia profética de alguém que alegava que Deus chegou ao ponto extremo de dizer para aquela pessoa a quem a profecia se referia que já não dava mais para suportar aquela pessoa. Não sei o que eu vou fazer contigo. E muitas das profecias que nós ouvimos hoje, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, e mais aquilo, eu profetizo bênção. Precisa entendermos, à luz da Bíblia Sagrada, que há uma necessidade de ordem, até nas profecias que se ouvem. E que ordem é esta? Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, um texto que acaba com esse negócio de todo mundo ser profeta. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E você vai perguntar para mim, talvez o seguinte, e pastor Natanael, como é que podemos saber se uma profecia tem origem divina ou não? A Bíblia responde à pergunta de uma pessoa que faz essa pergunta porque também a Bíblia aponta que certos profetas falaram não da parte de Deus, falaram por vontade pessoal. Agora, no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 18, versículos 20 a 22, está escrito o seguinte: previna-se quando você ouvir uma profecia pública na igreja, você tem todo o direito de pegar uma folha de papel, anotar o nome da pessoa, o dia, a hora e o que ela está dizendo. Por que isso? Para você saber se essa profecia tem procedência divina ou não. Você está seguindo a orientação da Bíblia. Quer ver? O profeta que proferir uma palavra em meu nome, presunçosamente, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Qual o castigo imposto para um profeta que age dessa forma? Diz o texto, o tal profeta morrerá, tomou em vão o nome de Deus. Então,
cuidado com esse negócio de, às vezes, levantar-se até pastores no púlpito, interromperem a sua pregação num momento assim de suspense. Ele profere uma profecia como se estivesse a recebendo de Deus. Se estiver recebendo, amém, Deus abençoe. Agora, se não for real, verdadeiro, então se previna. A pessoa, o irmão, o ouvinte, pergunta ao pastor Natanael Rinaldi o seguinte: Allan Kardec ensina que fora da caridade não há salvação. Tal ensino encontra apoio bíblico? Queremos dizer que, segundo a Bíblia, não existem obras de caridade que possam salvar uma só pessoa. E, ademais, queremos expor que existe diferença entre caridade e filantropia. São coisas distintas que às vezes são confundíveis. Por exemplo, nós abrindo a Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo uma distinção entre o que é filantropia e o que é caridade. Diz assim: ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada disso seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ora, pergunto eu, como poderia uma pessoa entregar toda a sua fortuna para sustento dos pobres e não ter caridade? Se ela não está praticando caridade, o que é que ela está praticando? Está praticando filantropia. Então, caridade é uma palavra vinda do grego. A palavra é ágape no grego, que é traduzida para a nossa língua portuguesa por amor. Por exemplo, quando eu leio em João 3,16, Deus amou o mundo. Que palavra eu vou encontrar? A palavra ágape. Não vou traduzi-la por caridade, mas vou traduzi-la por amor, porque Deus amou a cada um de nós e deu seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, é necessário para a nossa salvação que tenhamos a fé que nós chamamos fé salvífica. Eu posso não ter a fé para curar, mas não posso deixar de ter fé salvífica, porque é por meio desta fé em Jesus e no que Ele fez por mim é que eu sou salvo. Daí o apóstolo Paulo afirmar em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então pode a pessoa ser salva pela sua fé. A palavra graça significa favor imerecido. Eu não tenho direito, mas eu vou pedir o favor de Deus, embora não mereça, para que Ele possa me salvar mediante a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De modo que Cristo veio a este mundo buscar, salvar os perdidos. Para nos salvar, Ele morreu por nós, foi à cruz, derramou seu sangue inocente, e a Bíblia declara que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então eu posso dispensar
a salvação por meio da reencarnação, porque não tem base bíblica, mas preciso ter uma fé segura na pessoa de Cristo e na obra que Ele fez por mim no Calvário. Para o pastor Natanael, é possível ter o nome riscado do livro da vida? Nossa resposta é sim. Como respondeu Deus a Moisés quando ele pediu a Deus que riscasse o seu nome, se não os acompanhasse no deserto, é uma passagem bíblica que diz, que registra isso. Êxodo 32, 31 a 33 diz assim: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então isso pode dar-se com os que se desviam da fé e se tornam apóstatas. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós sentimos tristeza que isso ocorra em nossos dias, mas é o que está escrito na Bíblia Sagrada: desvio da fé. Então isso pode ocorrer, como disse ainda Mateus 24:13, Jesus falando no sermão profético, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que essa expressão, aquele que perseverar até o fim será salvo? Porque há muitos que desistem no caminho, abandonam a fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Perseverar, firme, está com seu nome garantido no livro da vida. Mas, caso desista, se afaste da fé, então a situação piora. Muito bem, pastor. Nós temos aqui mais uma pergunta NQI. E ela está aqui abordando o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 14. O ouvinte aqui quer saber como se interpreta este texto. Vou ler para o pastor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós queremos dizer que o texto aborda uma figura de linguagem chamada metonímia, indicando que os corpos e as almas dos perdidos que saíram do lugar onde estavam foram reunidos na segunda ressurreição e serão lançados no lago de fogo definitivamente. Ou seja, as almas que estão no Hades e os corpos representados pela palavra morte irão para o lago do fogo, que é apontado aí logo no versículo 15 seguinte. Então nós temos aqui também o ensino de Jesus de Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Assim é o que podemos explicar desse texto do Apocalipse 20, 14. Referindo-se o lugar onde estão as almas e o lugar onde estão os corpos, só que mudando o continente para o conteúdo.
A próxima pergunta também é NQI. E ela vai aqui perguntar sobre o arrebatamento. Diz assim, pastor: qual a diferença entre o arrebatamento e a manifestação de Jesus Cristo, quando todos o verão, como indicado em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que nós podemos dizer é que no arrebatamento, como é do conhecimento dos leitores da Bíblia, Cristo não chegará à terra, mas aguardará no espaço sideral os mortos ressuscitados e os vivos transformados, como se lê em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então o mundo não participará desse evento. Daí porque o título é arrebatar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o que nós chamamos arrebatamento, encontrar o Senhor nos ares, nos espaços siderais. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esta é a razão porque o arrebatamento se torna invisível para a maioria da humanidade. Jesus, falando ainda sobre o assunto em Mateus capítulo 24, versículos 40 a 41, fala desse modo rápido de alguém incluir-se no arrebatamento e o outro ficar. Diz ele: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma, deixada a outra. Estando dois numa cama, será levado um e deixado o outro. Geralmente pode ocorrer que o marido não é cristão, a mulher é. Ela sobe e ele fica, ou vice-versa. Então, algo assim que não vai ser perceptível para o mundo, enquanto que na manifestação se dará, como diz o livro de Atos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A próxima pergunta aqui também é NQI mulher. Quando citamos esta sigla NQI, isso quer dizer não quis se identificar. É o nosso ouvinte que ligou, mas não quis deixar o seu nome, apenas deixou a sua pergunta, a sua dúvida e pede que o pastor Natanael esteja esclarecendo. Então nós temos esta ouvinte aqui de Cubatão que nos ligou, fez um breve relato aqui de sua vida, que eu vou ler ao pastor, e em seguida fez a pergunta, a dúvida que ela tem e pede para o pastor esclarecer. Diz assim: pastor, sou uma mulher que era casada e adulterou com um homem também casado. Ambos deixaram suas famílias e fomos viver inicialmente juntos. Depois nos casamos e então nos convertemos a Cristo. Constituímos uma família com filhos. Está aí o breve relato. Agora ela faz a pergunta ao pastor: este casamento que se iniciou depois de um adultério pode ser abençoado
por Deus? Nós queremos responder o seguinte, que é de se notar nesse relato que a consulente faz ciência de que essas ocorrências pecaminosas, adultério, ela e o homem, se deram antes da sua conversão. Quanto a esta situação, pecados cometidos em nossa ignorância do Evangelho, a Bíblia estabelece que Deus não leva em conta esse período de vida nossa. Isso está em Atos 17, versículo 30. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E é o que admitimos ter acontecido. Agora, ela poderia estar vivendo atualmente apenas juntas sem ter casamento. Mas o casamento legal, o que nós pensamos que tenha ocorrido. Casamento legal com filhos. Sendo esta a situação, é uma situação nova que foi decorrente da sua conversão a Cristo, juntamente com o esposo. É o que nós deduzimos da leitura. Sendo assim, a vida do casal presente nada tem com a situação passada e pode ser um casamento abençoado por Deus como outro casamento qualquer. A próxima pergunta, pastor, é NQI Homem, aqui de Santos. É muito interessante essa pergunta aqui. Pastor, o espírito mau da parte do Senhor, citado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14, está relacionado ao seu caráter, ou seja, abençoador ou amaldiçoador, ou o termo foi traduzido de forma incorreta? Eu quero ler este versículo no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no verso 14. Eu vou ler para o pastor e também para os nossos ouvintes. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Por favor, pastor. Nós entendemos que para o Espírito do Senhor se retirar de Saul, deve ser levado em conta que, por sua vez, Saul rebelou-se contra a vontade de Deus e foi entregue à influência demoníaca. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, está escrito o seguinte, palavras ditas pelo profeta Samuel ao próprio rei Saul. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, os espíritos malignos agem sob a vontade permissiva de Deus e, às vezes, sob a vontade direta de Deus. A pessoa se afastando de Deus é o que ocorre. Por exemplo, nos dias de Jesus, ele falou no Evangelho segundo Lucas que quando o espírito maligno tem se retirado do homem, por que se retira? Porque Cristo entrou na vida, no coração dessa pessoa. Mas essa pessoa, com o tempo, se afasta do Evangelho. Ora, aquele espírito imundo que saiu quando Jesus entrou, agora ele retorna para ver como estava a sua casa antiga. Nota que a casa está vazia, desocupada. O que faz ele?
vai, busca espíritos piores do que ele e habitam, entram ali. E o último estado dessa pessoa se torna pior do que a primeira. Então, é uma situação para a qual devemos ter muito cuidado. E vamos ainda a um exemplo do Antigo Testamento. Havia um rei chamado Acabe, que era um rei teimoso. Primeiro se casara com uma mulher pagã, introduzira a idolatria nos termos de Israel, mas sempre recalcitrante. Então diz aqui em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23, o que ocorreu com ele com permissão de Deus. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Um profeta falando ao rei. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E disse o Senhor: como farás? Serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Rei teimoso, impenitente, ia a uma batalha, queria saber a direção de Deus para aquela batalha, chamou profetas falsos para dizer alguma coisa favorável, e por fim, como ele tinha um outro rei ao seu lado, que temia a Deus, este rei perguntou: não há nenhum profeta de Deus aí? Foi chamado um homem de Deus, e agora Acabe, o rei desobediente, perguntou: eu sei que esse homem sempre fala mal contra mim. E então o profeta abriu a sua boca e disse: vi o povo do exército estava espalhado pelo campo como ovelhas sem pastor. E Acabe entendeu que ele estava se referindo ao exército dele que ia lutar contra uma cidade e que seria derrotado. Exatamente isso aconteceu. Foi para a batalha, mesmo orientado pelo profeta de Deus, preferiu os falsos profetas, que todos davam boa ação para ele, vitória na batalha. Chegou lá em campo, ele se fingiu, vestiu-se como soldado, entrou na batalha, um soldado inimigo atirou uma flecha, penetrou no seu corpo, foi retirado da batalha ainda ferido. Enquanto a batalha se desenvolvia, ele morreu. E o exército ficou desbaratado, porque não tinha mais o seu rei à frente para dirigi-lo. São circunstâncias que Deus permite quando a pessoa recalcitra, é desobediente à sua palavra. Então acontecem esses acontecimentos que não são nada agradáveis, mas estão relatados para nosso aviso. A próxima pergunta é do Edson, aqui de Santos. É muito interessante esta pergunta, prezados ouvintes, porque muitos acabam falando, acreditando nessa questão aqui. Ele faz assim: pastor, existem nomes próprios que são carregados de maldição? Eu tenho uma conhecida que tinha por nome Dolores, que significava mulher de dores. Já imaginou o pai e a mãe colocar um nome numa filha para que durante a vida dela ela
uma pessoa de dores, uma mulher de dores, passo agora a pergunta ao pastor. Existem nomes próprios que são carregados de maldição, pastor? Nossa resposta é negativa. Não. Essa crendice tem sido amplamente propagada até mesmo no meio evangélico, que nós sabemos que existe. Muitos cristãos sinceros, por desconhecerem as doutrinas basilares do cristianismo e ignorarem textos áureos, áureos pela sua importância para uma situação como esta, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, uma passagem como esta indica que qualquer compromisso ligado com forças demoníacas ou externas não atinge mais um cristão que agora está vivendo sob a graça de Deus, porque ele se tornou uma nova criatura. Outro texto que citamos, Gálatas 3, versículo 10 a 13, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então não existe maldição sobre um cristão que vive na vontade de Deus. E mais um texto, Efésios 1 e 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tendo aceitado, então, o Evangelho, essas situações ligadas a superstições não alcançam ao cristão. Assim, os nomes bíblicos eram, em sua maioria, impostos ou mudados com o objetivo de espelhar ou tradizer o caráter ou atributo do seu portador, mas nunca ligados a maldições. Um exemplo claro dessa assertiva, dessa colocação nossa, são os chamados nomes teônimos. Não sei se você conhece essa palavra, que são nomes de Deus. Theos, no grego, é Deus, e nomos é nome. Ou seja, nomes de Deus. Eles exprimem de modo singular um traço do caráter divino. Por exemplo, El se aplica para Deus. El Elyon, nome composto. Deus Altíssimo. Então exprime uma palavra que está afeta ao caráter de Deus. Outro nome, El Shaddai, nome conhecido de todos. E o nosso Deus é um Deus poderoso, característica desse Deus. Jeová Jiré, outra expressão, Deus composto, o Senhor proverá. Então esses textos falam da transcendência, da onipotência, do cuidado providencial de Deus. A Bíblia não faz alusão a nenhum personagem cujo caráter ou destino tenha sido alterado por conta da imposição do nome, porque os nomes não eram impostos ou impostos com essa finalidade. Temos pessoas que tiveram seus nomes mudados. Por exemplo, Abrão significa pai elevado. Como ele se tornou pai de muita gente, o seu nome foi mudado para pai de uma multidão.
apenas para reafirmar a promessa feita ao patriarca 24 anos aproximadamente antes dessa mudança. Temos outro nome dado, Salomão, que quer dizer pacífico. Este nome foi escolhido por Deus mesmo antes de ele ter nascido. Seu nome prenunciava o caráter do seu reino. Qual seria? Um reino de paz, de prosperidade, que prefigurava o reino messiânico. Outro nome, Ismael, significa Deus ouviu. Foi imposto sob orientação de Deus para exprimir sua atenção à aflição de Agar, mãe desse moço, mãe dessa criança. O nome de Isaque, Sara concebeu com 100 anos de idade, não tinha mais perspectiva. Por que foi dado esse nome de Isaque? Porque ela se sentia tão feliz de conceber um filho que vivia dando risada. Logo, Isaque significa riso. Riso de Sara, sua mãe. E o nome Josué, que nós temos desse homem que foi sucessor de Moisés, significa, de origem hebraica, Yeshua, que significa Jeová é a salvação. O seu nome foi previamente escolhido por Deus, a fim de proclamar a sua graça salvífica a todo aquele que crê. Tenhamos cuidado com estas superstições. Não atinge mais o povo de Deus. Fique tranquilo nesse particular. Passaremos agora a leitura dos nomes que nossos ouvintes deixaram quando nos ligaram pedindo oração. Vamos orar por Regina Blanco, por Camila Eugênia, por Maria José da Silva, por Arthur Marques Gomes Filho, por Norberto Aragão, por Luciana e Geovana, por Edson Bonfim e família, por Paulo Fernando, por Keila, por Laine, por Fernanda, Eduarda, Rafaela e todos os vigilantes do condomínio Santa Teresa, por Ieda, por Vera, por Passos e família, por toda a equipe do programa Consultando a Bíblia. Vamos orar com o pastor. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti no encerramento do nosso programa, pedindo a Tua bênção em favor das pessoas cujos nomes acabamos de ouvir, pessoas que precisam de Ti, por isso nos ligaram pedindo oração em seu favor, que Tu possas atuar da forma como dissemos, Tu és aquele que ouve as orações. E porque Tu ouves as orações, todos se chegarão a Ti. Abençoa essas vidas dentro da necessidade particular deles. E Te pedimos também em favor de todos que estão em sintonia conosco. Atende-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém.